Olá para todos! Hoje mais um vídeo sobre o que eu estou estudando e antes de tudo eu só tenho a agradecer a uma turma maravilhosa que eu estou conhecendo desde março, do início de março, né, que foi quando a gente teve o nosso primeiro contato. Me apaixonei por todos eles. E eu só tenho a agradecer essa minha turma maravilhosa, que são os meus estudantes, né, na escola onde eu trabalho. Muito bem, ah, vamos dar início então aos meus estudos agora? Vamos lá. Bom, a gente falou, né, de todo um processo, de um contexto, né, que fala da história do estudo das mãos, como que a mão é dividida, quais são os componentes da nossa mão e tudo mais. Quando, né, a gente estuda tudo isso, a gente já entende como que a mão se comunica, quais são os componentes dela, como que ela está, né, no nosso dia a dia e o que ela pode interferir no nosso dia a dia e o que eu posso aprender com ela no meu dia a dia. Uma coisa então aprendemos, que o formato da mão conta, né, as linhas na palma, os desenhos, as ondulações que ela possui, as polpas do dedo, o dedo, né? As linhas do pulso também têm a sua informação, né? A sua comunicação com a pessoa. E toda a característica que sua mão contém, né? Para trazer as informações valiosas sobre você. Então, eu tenho isso daqui como uma comunicação de quem sou nesse espaço. Então, é preciso fazer o quê? Para eu ter mais nitidez no que eu quero visualizar. Fazer uma impressão. E agora é que eu estou tentando fazer uma impressão da minha mão. Por quê? Precisamos de alguns materiais e que vai ser o que eu vou colocar hoje aqui para vocês. Os materiais que nós precisamos é o seguinte: é uma tinta de impressão solvente em água, porque você vai passar na tua mão, e aí vem o X da questão, você não encontra essa tinta, porque eu tô querendo fazer a impressão da minha mão e eu não consigo, porque não tem essa tinta. Provavelmente eu vou conseguir uma tinta, sim. Se for muito líquida, ela vai tampar as linhas que a minha mão possui. Então ela não pode ser nem muito líquida e é ruim ser uma tinta que tem que se dissolver com um thinner, né, com água rasa. Então, eu tô vendo a possibilidade de eu conseguir uma tinta mais consistente e que eu possa limpar com água. Provavelmente eu acho que eu não vou achar. E provavelmente acho que eu vou ter que usar um thinner. Bom, então eu preciso de uma tinta de impressão em água solvente, um rolinho de impressão de 10 centímetros para pegar a tinta e passar, porque eu não vou apertar a tinta na minha mão, porque senão eu vou acabar com as linhas que ela possui. Então é um rolinho onde vai estar a tinta e eu vou passar na palma da minha mão, nos meus dedos. Uma caneta de ponta porosa, porque eu tenho que fazer o formato. Um lápis de ponta fina, e isso eu tenho um lápis de ponta fina porque é fácil, né? A gente tem um apontador, afina a ponta, eu tenho um lápis. Uma plaquinha de vidro ou fórmica. Por que essa plaquinha de vidro ou fórmica? Na minha casa eu não tenho coisa reta, tá? A não ser a tampa do fogão, né? Ou a tampa do fogão. A minha mesa, ela é uma pedra cheia de buracos. Então, na hora que eu for fazer a impressão da minha mão, ela não vai ser muito bem, então não vai sair muito bem. Então,
eu precisava, né, de uma plaquinha de vidro ou uma placa de fórmica. E, por exemplo, eu tenho interesse de estudar quiromancia para atender pessoas. Se você estiver num local que não tem uma mesa, essa placa de vidro ou de fórmica vai te ajudar bastante para fazer esse primeiro atendimento, né? E eu tenho uma placa, só que ela é menorzinha, né? Geralmente ela é de A4. E essa placa cabe certinho a minha mão, certo? Então dá para eu fazer a minha impressão nessa plaquinha de vidro. Agora, eu não tenho a tinta, certo? Bom, precisamos de folha, de papel. Eu tô usando várias folhas recicladas. Essa folha aqui, ela tá branca, mas ela tá suja. Então não dá pra fazer impressão, né? Aqui foi impresso uma linhazinha, então não dá pra fazer impressão. Então eu uso essas folhas, né? E eu acho assim, mesmo pra quem pensa em usar quiromancia, pra fazer impressão da mão, claro, cada um tem a sua forma de visualizar, mas eu prezo na questão também do ambiente. Quanto menos papel, melhor. Então, provavelmente, a gente faz a impressão da mão porque a nossa mão ela vai mudando. Lembra, né, que lá no início que eu comentei que a nossa mão ela muda, ela não vai ser a mesma até o dia da minha morte. Ela vai incluir informações e dentro da ação que você vai vivendo, ela vai se desenvolvendo com linhas, com formas, com desenhos que vai surgindo e isso vai mudando. E a impressão é como posso dizer, um histórico que você vai acompanhar da tua vida. Depois de fazer essa impressão, veja, né? Eu imprimo e o dedão vai ficar pela metadinha. Sempre quando eu faço a impressão da mão, eu tenho que lembrar que eu tenho que depois tirar a digital do dedão. Sem a digital do dedão, eu não tenho a informação desse dedo que vai trazer, né, conhecimentos específicos sobre você. Então é importante lembrar, quando você estiver fazendo a impressão da sua mão, lembrar também da digital do dedão. Como eu vou fazer da minha mão, não vou esquecer até eu encontrar a tinta ou encontrar uma tinta próxima, né, para não tampar as linhas e os desenhos da minha mão. Então ela não pode nem ser muito líquida, não dá nem para ser muito grossa. Bom, aonde que eu estou buscando todas essas coisas? Primeiro, a gente pode achar tudo isso em papelaria. Eu estou pesquisando na internet para ver aonde que eu posso achar, valores e tal. E uma das coisas que eu percebi não são objetos muito caros. O que é mais caro é a tinta, tá? Que a tinta de 20 ml é que nem impressora, sabe? É incrível. Você compra aquele cartuchinho, senta não sei quantos reais. E eu encontrei, né, aquelas bisnaguinhas de tinta para tela e tudo mais por R$ 6,70, 20 ml. Pode variar de R$ 6,70 até R$ 20 reais. Encontrei até de R$ 200 reais, sabe? Então é muito relativo. E isso eu tô falando das tintas de pintura tela, né? Que é o mais próximo do que eu tô visualizando que dá para usar na mão. A placa de vidro, porque provavelmente as pessoas não vai ter, né? Eu tenho porque eu tinha uns quadrinhos que eu não lembro nem o que era e eu fiquei com esses vidrinhos. Outros eu joguei fora, era muito vidrinho que eu tinha e eu acabei ficando com esse. Fiquei com 2. Pra não falar que eu não tenho mais nenhum. Fiquei com 2 e ele cabe certinho na minha mão. Vai dar certinho para eu fazer a impressão na hora que eu achar a tinta. E essas plaquinhas de vidro no tamanho A4, o tamanho A4 é do tamanho da folha sulfite, tá? Que daí fica mais fácil para poder fazer a impressão, né?
sai em torno de R$13,50. As lojas que eu estava visualizando, algumas eram da internet, outras é da internet física, que é a Contabilista, a Calunga, né? Que é grande, né? Que são lojas grandes. Então, eu deixo essa dica. E quem estiver acompanhando e estiver lá tentando também fazer a leitura da sua mão, essas são as informações do dia de hoje. O que eu preciso ter para iniciar agora a leitura da minha mão. Provavelmente agora a gente vai começar a visualizar a mão de outra forma, né? Agora ver o formato da mão, o que ela quer dizer, o formato do dedo, as linhas, os montes, que eu fiquei, ai meu Deus, 9 montes, tem 9 montes e vamos lá. Deixo aí esse meu vídeo dessa semana. Um grande beijo para todos e curtem, compartilhem. E se tiver alguma curiosidade, é só colocar nos comentários que eu posso estar analisando e, é claro, estarei respondendo, tá bom? Então, um grande beijo para todos e um grande beijo especial para minha turma maravilhosa. Ok? Se vocês quiserem saber também de outras coisas, fala sobre tal tema, fala sobre tal coisa, também pode. Eu vou estudar e vamos trabalhar juntos aqui, tá bom? Então curtem, compartilhem, comentem e tragam sugestões. Grande beijo!